Tá gravando, tá? A câmera é muito louca, que a cabeça realmente, né? A gente nunca acha que a gente puxa um lado e tá puxando o lado errado. Vai, tá gravando? Fala, tio! tio! Este episódio é dedicado Sim. a dos grandes amigos. Eu creio que agora é hermanos. Son hermanos. Son hermanos. Más que grandes amigos. Sí. Douglas y Roberto Roberto. Martínez. Olha. Que homens. Fuego sagrado, hermanos! E esse episódio é dedicado... Hashtag Fogo Sagrado. E a gente prometeu, vamos passar pro português Sim. aqui, a gente fala, pô, fala espanhol, né? Tudo bem, Importa mas um assim, pouco de espanhol, eles vão né? entender. Sabe por quê? A gente ganhou, aqui ó, Urgembirrias, que é, eles deram pra gente esse presente antes da gente ir embora. E, pô, obrigado, graças, uma vez mais. Muitas graças. Mira, Sí. muito obrigado. Mas aí, não foi a nossa surpresa? A gente acabou ficando mais 2 dias lá em El Salvador. E a gente ligou pra eles e falou assim: meus caros, é o seguinte, deu ruim, a gente vai ficar demais. E a gente ficou mais 2 dias, gravamos um monte de conteúdo novo, fizemos coletiva de imprensa. A gente fez tanta coisa lá. E sabe qual que foi legal? No último dia antes de ir embora, a gente deu um rolezão no centro. Comemos pupusa, tá lá no diário de viagem. E o legal foi que o Roberto foi com a Morena lá. Morena! Olá, Olá, Morena! E a Morena é a namorada do Roberto, muito gente boa também, super talentosa, prendada, faz uns bolos maravilhosos. E é o seguinte, e aí a gente deu uma rolê no centro, aí antes de ir embora, ele me saca uma sacola e faz assim: Margos, outro regalo. E aí a gente prometeu, olha aqui ó, que ele trouxe um chicharro. Olha aqui, dá pra ver? Ai, meu Deus do céu. Bebida local. Ele mandou isso aqui, que é um chaparro salvadorenho. E aí ele falou, vocês vão fazer o teste. O YouTube vai banir esse negócio, porque vai dar ruim. Eu já tô ligado que vai dar ruim. E ele falou assim, o Roberto falou, toma, eu quero a sua reação antes e depois. Então a gente vai deixar pro final, mas vamos tomar agora pra passar essa vergonha, porque hoje, o episódio de hoje, a gente vai contar a maior história que a gente viveu em El Salvador. Sim. Primeira mão. Nunca falamos isso pra ninguém. E pra comemorar essa maior história, a gente vai pegar o chicharro, que foi gentilmente regalado pelo grande Roberto. Ele é grande mesmo, o cara é grande e ele é grande. É, né? E esse aqui chama Lenca Cacique. Bonita a garrafa, né? Tá aí meio dourado. Preto, né? Já Sim. gostamos, né? Olha lá. Preto com dourado, Bonitão. Maravilhoso. E você vê que ela tem um design bonito. Que bom. Propaganda da Lenca, hashtag patrocina nós. E tio, olha aqui. Fotógrafo que é fotógrafo, Olha tem isso, copinho de shot. cara. Olha que legal esse copinho de shot. De cara, lente. Incrível. Então, meu amigo, é o seguinte, pra contar essa história, é só com Lenca. E Lenca você sabe, quem toma Lenca se arrebenca. Essa saiu no forceps. Vou cheirar. E aí? Ah, me lembra alguma coisa. Ah, Me lembra alguma alguma coisa também. Ai, Jesus. Ah, vai ser Eu generoso. gostei, viu? Ai, deixa eu caindo tudo aqui, vai ferrar a mesa, vai acabar com o programa. Vou deixar aqui, ó. Com oferecimento de Lenca. Quem toma Lenca se arrebenca. Deixa eu virar aqui. O tio gostou dessa. Esse a gente nem bebeu ainda, né? É só o começo, imagina. Roberto, Douglas, Roberto, Morena. Douglas. Y a todos los salvadoreños, Morena. la primera vez de 2 brasileiros tomando chicharro salvadoreño. Vamos? Salud. Ai, salud. Uia. Bom, hein? Bom. Pô. Bom, frutado, notas de etanol. Mas é bom, forte, depois pega. Depois ele É, pega. agora desceu rasgando. Depois. Ele desce rasgando depois, cara. Agora fez Ele tem um... Ele falou pra tomar com gelo. A gente tá tomando puro. Agora eu entendi. É, O fogo raiz. sagrado é isso, né? Fogo sagrado, amigo. Esse aqui é o verdadeiro Isso fogo vai sagrado. dar um fogo sagrado, né? Pô, gente? peguem, pega. Quanto de álcool tem essa encrenca? Nossa, YouTube, pode cortar tudo, a gente não vai ganhar nada com isso aqui. É, 25%. Ele falou que tem de 40%, 50%. Ah, ele foi gente boa. E é muito legal, porque quando a gente tava conversando com o Roberto, a gente falou, a gente foi no mercado, né? Foi. Porque eu falei, eu gosto de experimentar as bebidas locais. Assim como é importante viajar e experimentar as comidas locais,
Lembra? Foi isso que Sim. eu falei pra ele. E aí nós fomos no mercado e não tinha. Não tinha, foi Não isso. tinha. E aí olha a gentileza deles. No final, aí depois a gente ficou mais 2 dias, aí ele foi lá e levou pra gente. Ele falou, não, leva o rum, que é bom. E você experimentou o rum? Não, deu de presente pro amigo. Eu bebi. Ah, Mas eu vou tomar com ele. é legal, isso daí. Porque, meu, que rum gostoso, cara. Um rum, a gente fez um mojito. Ficou bom? Opa. Qual dos dois? Que vinha 2, né? Oh, põe mais aí pra mim, vai. Gostei, cara. Gostou? Gostei, bem Cuidado. Ah, ó. Elaborado com a destilação de produtos provenientes da cana, de açúcar e outros ingredientes naturais que fazem do chaparro uma experiência de sabor e cultura. Maravilhoso. Oh, Com ela, total. Lenca. Quem bebe Lenca não aguenta. Ai, meu Deus do céu. Olha, O tio já tá tremendo, já tá vazando. eu vou deixar na isso aqui. mesa. Vamos. Mas vamos lá, vamos fazer o programa, porque a gente só tá enrolando aqui, vai. Tio, vem cá, Lenquita, fica aqui desse lado agora. Maior história de El Salvador. Vai virar? Não, vamos devagarzinho. Agora, Devagar. Oh, tá foda, tá? Mas eu gostei. Não, de verdade. Eu também, bem- gostei. Eu acho que nem precisa misturar com nada. Acho que puro assim. É, bom. acho que com assim, gelo. esse- Faltando gelinho, acho que é bom. É. Então é o seguinte. Olha como queima depois. Cara, na hora Vamos- não vai, mas depois dá uma queimada Dá, boa. depois ela E é pega. boa, boa, É e boa. gostoso. Mas legal, vamos lá. Seguinte, a gente foi lá. A gente foi pra El Salvador pra procurar. Assim, foi aprender, foi observar, foi absorver. Tem um cara bom que fala isso, não é, seu Marinho? Fica aí, pesquisa no YouTube. E a gente foi lá pra absorver essa experiência do Bitcoin, a implementação do Bitcoin. Sim. E a gente se propôs a fazer o quê? Pequenas interações. Onde a gente ia com um comerciante, um empresário, as pessoas que quisessem falar com a gente. Um motorista de Uber, não foi isso, tio? Foi. Foi Atendente legal. do bar, a gente garçons. saiu daqui, né? A gente saiu daqui com essa proposta. E o que a gente fazia? A gente abordava as pessoas falando se aceitava Bitcoin em algo de pagamento. Então era mesmo... Tio, a primeira abordagem foi cortando o cabelo. Ele foi cortar o cabelo aqui em São Paulo ainda. E pessoal jovem e tudo mais. Nicolas Cagezinho. Cortou. Cortou lá nesse esquema. Eu não posso reclamar, né? Porque eu não consigo. Eu queria fazer também um estilo diferente no cabelo, mas eu faço na barba. E aí o tio, na hora de pagar o corte, falou, pô, aceita Bitcoin? E esse virou meio que o bordão da nossa Provocações, viagem, Porque no fundo não era só isso, né? A gente perguntava e falava sobre Bitcoin. Tipo, o Uber não tinha como. Então a gente já entrava no carro e já começava uma abordagem conversando sobre, pô, e aí, a implementação, como é que vai ser? Você já tá preparado? Tá por dentro? Inclusive, se você tá interessado, como é que essas A gente interações falou já foram? nesses nos, vídeos, nos né? diários A gente- de viagem a gente falou. Diário de Então viagem, segue lá, vai isso vê no aí. nosso histórico. A gente contou cada um dos dias algumas dessas interações, tá? E no Instagram a gente postou também algumas delas. Sim. Então o que foi legal? A gente não foi com nenhuma grande pretensão. Mas a gente... A gente queria sentir como é o esquema, É. né? Porque Mas- a gente recebe na mídia, né? A gente Sim. recebe, até mesmo das mídias especializadas, a gente recebe lá, El Salvador vai virar um país de adoção do Bitcoin, tarará. Legal. Ah, vai usar a energia do vulcão para poder minerar Bitcoin. Ah, que legal. Cara, vamos lá ver. Vamos lá ver. Vamos ver como é que funciona. Vamos ver como é que o povo tá recebendo isso. Eu tô com medo de esquecer, cara. Tá batendo. Mas o legal... Vai ficar legal o programa, porque também já a câmera Mas- tá ali, a câmera tá aqui. Mas o exercício foi bom porque a gente não tinha nenhuma grande pretensão. Sim. Então a gente queria, através dessas pequenas interações, a gente também ir aprendendo com as pessoas. E às vezes ajudando, né? A esclarecer alguma coisa ou até aprender com as dúvidas, como a gente sempre fala aqui. E o legal foi que a primeira vez que a gente viu Bitcoin, que eu vi Bitcoin, que eu tive Bitcoin, uma transação simples, a gente ficou assim, ó. Caramba, como é que isso funciona? O que é Impressionado. isso? A gente quis estudar e hoje, a ponto de poucos meses, um ano depois, a gente tá indo para El Salvador, tá aqui fazendo vídeo na internet. E criptomoeda foi uma das... Olha a força do negócio, né? Olha Exato. a força que o Bitcoin teve quando a gente simplesmente colocou a carteira e viu o que era e estudou e entendeu o que era. Incrível. A gente vai chegar. Essa faz parte da história, É. da maior história. Mas o legal foi que cada uma das pessoas cativa a atenção por motivos diferentes. Sim. Eu adoro tecnologia. Então, a primeira vez que eu vi uma transação por uma carteira que você nem colocou senha, não fez cadastro, não tem banco, eu falei assim, como é que é isso? E tem gente que por outros motivos, né? Por investimento, o cara faz o trade, ou... Bom, vários, né? Tem a questão também social da coisa. Tá meio hidratado aqui no fogo. É bom, cara. Tá fogo.
E aí, fala, no final, fala, tio. Então, mas as pessoas são cativadas por diferentes motivos. Sim. Chegamos em El Salvador no dia 5 de setembro. Aí a gente fez uma interação lá, bom, na viagem inteira, no motorista do Uber, chegamos no hotel e tudo mais. Até com a polícia. Até com a No raio-x de um país diferente, a gente fez interação. Foi muito legal. E fomos aprendendo. Só que no dia 6, a gente chegou no dia 5, no final da tarde, a gente foi para um restaurante. E no dia seguinte de manhã, a gente ia encontrar esses dois amigos. O Douglas e o Roberto. Que foram nossos produtores locais, lá os caras que ajudaram a gente a dar um rolezão, Eles chegar iam nos nos lugares. recepcionar, né? Foi muito legal, né? Porque tava fechado uma produção com eles. E eles foram pro hotel pra gente Deixa eu fazer uma reunião. pra fazer uma reunião. Qualquer ideia. Daquela o que a gente ia semana. fazer, O que a gente ia fazer, o que a gente itinerário. pretendia, né? E foi muito legal, porque a gente passou para eles e eles começaram também a procurar pessoas locais, procurar quem aceitava, o que podia falar. Eles começaram a procurar os temas e falavam pra gente, ó, aqui perto tem um hotel que aceita Bitcoin. Eles foram o primeiro a falar isso pra gente, né? Sim. Eles Foi foram muito dando legal. várias dicas. Sim. E eles chegaram lá umas 10 da manhã e eu acho que, do jeito que a gente gosta de falar, a gente acabou só saindo pra começar a gravar, já era depois de meio-dia. Já era Ficou depois uma de hora e meio-dia. meia, 2 horas, Tomando fácil, café. fácil. A gente foi lá na área da recepção, onde tinha o restaurante para tomar o café da manhã. E eles já estavam lá, né? Eles já estavam lá na... Tava. Já estavam na mesa mesmo lá Tava. da área do café da manhã. E a gente batendo um papo sobre... A gente fez uma agenda, né, pretendida, era que a gente ia no Vulcão, ia pra Horizonte, ia pro centro. E aí a gente queria ir na casa do presidente, um monte de coisa que a gente queria fazer. Sim. E a gente foi repassando isso. E aí a gente perguntou pra eles, né? Eu falei assim, vocês por um acaso, vocês conhecem do Bitcoin? Vocês já usam? E eles falaram, não, a gente não usa. Eles não entraram muito no assunto. E aí, antes de ir embora, eu falei, vocês topam fazer um exercício, então? Ele falou, claro. E aí a gente pediu pra eles instalar a Blue Wallet. A gente não gravou nada, né? A gente não gravou nada. A gente não gravou gravou nada. aqui, Eu na tava meio cachola. com eles ali. Que a cachola agora tá meio bagunçada. É. E foi uma proposta nossa pra eles. Pô, vocês não sabem? Não, tudo mais. A gente falou, Numa então boa. você tá com o seu celular? Pega o seu Pega o celular, instalou a Blue Wallet. E eu, como fiz algumas vezes que vocês já viram aqui no canal, eu peguei, abri e mandei, acho que foi $1, mandei pra ele, pro Roberto. Acho que foi $1. Foi $1. Só pra ele ver. E foi muito interessante a reação dele, porque ele olhou pra aquilo e o cliente, né, que eu falei assim, nossa, o cara tá olhando pra... E ainda falei, olha, você tá vendo como é uma coisa privada, não sei o quê. E ele olhou e fez assim, ok, muito bem, perfeito. E foi aquela coisa, tudo bem, a gente tava se conhecendo ali, ainda tinha aquela coisa da timidez do momento, Sim. né? Eles são uns caras bem profissionais, bem reservados. Exatamente. Mas pra gente foi meio que um banho de água fria, né? Porque a gente sempre espera uma reação muito... apesar que foi tranquilo, né? Meio... Não foi nada um banho demais. de água fria, mas a gente falou... legal, beleza. Vambora. Acho né? que os caras estão preocupados mais com o trabalho, né? Essas coisas todas, vambora. Então, agora eu vou encurtar a história. Porque a gente passou lá mais uma semana, né? Uma semana, literalmente. E eles foram... E a gente fez essas pequenas interações. Então, as pessoas que a gente foi interagiram com a gente naqueles poucos minutos, aquelas poucas horas que a gente teve ali com eles. Mas Tá? eles estavam o tempo todo com a gente. Eles o tempo todo. Então, Porque eles viveram eles- todas as interações, eles Eles viveram eram com a gente. câmera, eles botavam, né? A gente botava a câmera, eles botavam a câmera, a gente montava tudo e eles ficavam ali. E eles escutavam tudo que a gente estava conversando. A gente deu entrevista pra imprensa. Então a gente falava mesmo em espanhol lá, então eles conseguiam entender o que a gente estava falando. Essas interações, obviamente, eram em espanhol. Então vocês pensam que tinham pessoas até que falavam assim, nossa, que demais. Você viu o olho das pessoas brilhando. Aquela repórter. Teve. O tio entrevistou uma repórter que Não, era... Ela me entrevistou. Na verdade, foi ela que entrevistou. Inclusive, ela não Suspende pediu o uma álcool. autorização. Suspende o Tá, eu vou usar mais um pouco daqui a pouco. E aí, ela foi entrevistar o tio, na verdade, nem pediu uma certa autorização, né? A gente falou isso daí nos outros vídeos. Falamos. Né? E, os olhinhos dela brilhavam. Eu falei, quando terminou, eu falei, tio, e o Roberto tava ali com a gente. O Roberto tava ali com a gente, o tempo todo acompanhando e tudo mais. Foi o primeiro dia, inclusive. Foi o primeiro dia. E isso. aí, ela chegou e eu fiquei ali, eu descasquei, né? Aquele dia eu tava empolgado. Aquele dia você mandou bala. Eu descasquei Cara, assim. aquele dia eu fiquei assim, cara... E aí o tio falou Imagina ela, né? E o mais legal foi quando ela saiu, o Roberto falou assim. Ele falou assim: esse aqui é o jornal mais de oposição do governo. Foi. E a gente sentiu pelas perguntas que ela tava querendo tirar alguma polêmica. Mas eu tava querendo tirar o foco do governo e colocar o foco na tecnologia, no Bitcoin, na inovação, na inclusão e tudo mais. E aí ela, que era, né, inclusive bem, né, uma jornalista mais ali engajada, mais ferrenha,
O tio falou, eu não tive essa percepção, mas eu senti que ela parou de fazer perguntas e ela só ficava ouvindo. Foi. E ela ficava Foi. assim, e ela ficou meio sem palavras, né? Foi. Não, ficou... Nossa, quando ela terminou ali, eu falei, cara, ela... Não, e o Roberto falou. brilhava. É Roberto. O Roberto falou assim, Roberto. ela foi embora, falou assim, esse é o veículo de mais oposição do governo, né, do presidente. Sim. E do jeito que ela foi embora, eu acho que ela foi ali comprar Bitcoin. Foi. Eu falei, Ele falou, ela vai pedir demissão e alguma vai comprar coisa assim, Bitcoin. vai comprar Bitcoin. A gente começou a rir, né? É muito engraçado. E aí foi muito legal porque eu falei assim, olha, tá vendo como tá rolando esse interesse e tudo mais. Só que isso foi a primeira grande interação mais, tipo assim, né, uma coisa mais marcada. Porque a gente já tinha feito alguns videozinhos, a gente fez o vídeo lá na praça do Bicentenário. E beleza. Esse foi o primeiro dia. Então, desse dia até o último, então a gente foi lá na ONG, lá no Bitcoin Beach, a gente falou com os comerciantes, a gente falou com empresários, a gente falou com a deputada Ana Figueiredo, a gente falou com um monte de gente. Só que passou um dia, 2, 3, e eu cheguei pro tio, e aí tanto o Roberto como o Douglas, eu virei um dia e falei assim pra ele, falei, tio, eu tô preocupado. E aí ele falou, o que foi, né? Aí eu falei assim, cara, isso é uma coisa que é muito fascinante. O Bitcoin, acho que ele tem uma coisa que ele... Não importa se as pessoas querem participar, querem investir, querem comprar ou não. Eu tenho certeza que qualquer roda de conversa, se a pessoa começa a entender, fala assim, pelo menos vai se interessar pelo conceito. E dane-se se vai adotar, se não vai, se vai estudar ou não vai. Mas que é interessante é. Sim, rola uma curiosidade, né? Rola uma curiosidade. Então, ó, a repórter, nesse primeiro dia, eu tenho certeza que ela saiu com um monte de perguntas. Foi. Mas ela pegou e falou assim, pediu o telefone, pediu o Instagram, e ela falou, vocês estão aí até quando? A gente falou, até sexta. Se eu precisar falar com vocês de novo, eu posso? Falei, pode entrar em contato? Falei, pode. Ela, inclusive, mandou mensagem no DM. E aí então, ou seja, gera essa curiosidade, né? Pelo menos assim... Tá bom, né? Por que isso é interessante? Por que isso é legal? Por que isso não é legal? Por que eu tô desconfiado do governo? Um monte de dúvida. Sim. Só que ela interagiu com a gente durante aquela 1 hora que a gente teve ali. Assim como todas as outras pessoas, motoristas de Uber e tudo mais. Períodos bem curtos, né? E o Roberto e o Douglas estavam lá o tempo todo. E era muito engraçado que a gente estava atrás de alguém para instalar a carteira. E era o que eu ia falar. E era muito engraçado porque a gente queria ver a interação com o ativo. Então, que é a carteira do governo. Que é a carteira do governo. E a gente precisava que alguém baixasse a carteira ativo no celular pra gente poder pelo menos gravar ou ver. Claro, não colocar nenhuma informação a mais, mas a gente precisava saber como era a A gente carteira. queria testar, pegar na mão. E o que a gente fazia? De vez em quando a gente jogava assim, né? Pô, você podia baixar a carteira. A gente falou, a gente quer conseguir alguém pra baixar, a gente vê. Isso. Inclusive, se um de vocês quiserem fazer, não precisa nem mostrar a cara nem nada, a gente só grava. Cara, mas era impressionante. Eu não lembro como, mas era um silêncio sepulcral. Era tipo assim... Cri-cri, né? Parece que a gente tá tá falando em outra palavra. Vocês estão falando numa língua que a gente não... Eles falavam assim, vamos ver. Sim, vamos tentar, vamos ver o que a gente consegue. Mas era assim, sempre desconversando. Era. Isso passaram-se 1, 2... E aí quando a gente... Essa é a sensação que a gente tinha, né? A sensação, tipo... Pô, né? Por quê, né? Mas aí chegou no quarto... Simples, mas... E chegou no quarto aquele dia, eu falei assim... Cara, a gente não vai conseguir pegar o conteúdo, a gente não vai conseguir ver a carteira na mão, porque tava dando pau, só tinha pra iPhone, não tinha pra qualquer aparelho, tinha um monte de coisa dando errado. Aí a gente falou assim, cara, a gente não vai conseguir ver. Tanto que se a gente não tivesse perdido o voo, né? Perdido o voo, a gente não teria gravado uma carteira Não, teria gravado, exatamente. A gente acabou conseguindo gravar, mas não foram deles, né? Mas a gente conseguiu gravar pelo... Mas beleza. Pra vocês entenderem o contexto. Então, sempre era desconversado, e aí a gente falava sobre algumas coisas, e aí chegou, acho que no 3º ou no 4º dia, eu falei pro tio, cara, tem uma coisa errada. Reparou que sempre que a gente pergunta sobre isso, eles desconversam, eles estão vendo todas as nossas interações, a gente deu entrevista, a gente falou com as pessoas, e eles não fizeram uma pergunta. Eles não questionaram nada. Eu falei assim, a gente tá fazendo alguma coisa errada, porque a gente quer o quê? A gente quer cativar o interesse das pessoas. Sim. Eu lembro do tio entrando no quarto, falando assim, cara, o que a gente tá fazendo de errado? O que a gente tá fazendo de errado? Porque, os caras não estão querendo interagir. Não estão querendo. Eles não fazem uma pergunta. E toda vez que a gente fala alguma coisa, eles desconversam. E sendo que eu falava, a gente não acha que as pessoas têm que usar, que elas são obrigadas, mas entender ou aprender, isso é muito enriquecedor. E eles falavam, sim, que legal, e realmente, não sei o quê. Mas aí o assunto morria ali. E a gente começava a falar, qual que é o próximo destino, o que a gente vai almoçar, não sei o quê, onde a gente tá indo. E beleza. Então, eu falei que ia encurtar, não consegui encurtar. Wendy's. O que vamos almoçar? Comida típica. Wendy's. A gente falou assim, o que tem de comida típica rápida? Ele falou, você já conhece o Wendy's? A gente comeu no Wendy's. E aí, beleza, mas aí completa, tio.
E o legal foi que passou-se uma semana, Oi. nada, e nada. E rolou essa... Juro pra vocês, a gente passou por experiências incríveis, incríveis, mas isso ficou com a pulga atrás da orelha. Aí eu falei assim... e tava com aquilo, né, martelando. Matutando ali. E aí eu ruminando na cabeça, aquela coisa ali. Eu falei, cara, não é possível, não é possível. Último dia, né, até a gente sabia que a gente ia ficar mais 2 dias. Último dia A gente lá. nem sabia, né? A gente foi pro vulcão, né? Gravamos lá no vulcão, já viram. Tem o vídeo, tem. Procura aí. Não vou nem botar no card. Procura aí, preguiçoso. E aí, a gente foi lá. E aí a deputada falou assim: vocês conseguem encontrar com a gente? Aí a gente... 2 horas, né? Tudo mais. Tinha um Faltava período 45 rápido. minutos. A gente até queria ir até o hotel, botar uma calça para poder conseguir entrar no como é que é? Na Assembleia Legislativa. Assembleia Legislativa. Mas não deu nem tempo, a gente foi direto. A gente foi direto. E era um percurso de 50 minutos. Isso, uma descida do vulcão. Então, era uma serra, uma serrona, assim, ó. E eu fiquei até enjoado, né? Falei, tio, Foi, tô meio zoado, Bom, e a gente chegou. Quando a gente terminou de descer a serra, aí pegamos uma avenida na cidade lá, e lá o trânsito é caótico. Aí a gente tá parado assim num semáforo, um silêncio, porque eu tava com dor de cabeça, fiquei meio tonto com a serra. O tio tava quieto lá atrás do celular. E eu tava assim, então eu tava meio que olhando pro nada, e um silêncio, tava nem rádio ligado, nada. Do nada. Últimas horas da gente ir a Salvador, o Roberto me vira e fala assim: Marcos, mas aquele negócio da transação lá, como é que funciona isso? Cara, antes de responder pro tio, eu só virei pra trás e falei assim... Antes de responder pro Roberto... Antes de responder pro Roberto, o tio olhou pra trás assim e ele... Caralho! 45 do segundo tempo! E eu tava assim, de repente eu olhei... Falei, não acredito, cara! O Roberto tá perguntando... Olha, faltavam uns 20 minutos pra chegar, mas foram 20 minutos daquele intensivão, e ele pergunta atrás de pergunta, e pá, ele, nossa, e eu vou ter... E aí eu expliquei pra ele a questão de investimento, como é que funciona e tudo mais. E foi muito legal a reação dele, que ele falou assim, poxa, por que ninguém explica assim? Foi. Porque eu falei, olha, então se você recebe de 0,5% até 5% do seu patrimônio, você deixa por longo prazo, você separa um dinheiro, depois você distribui aqui, paga Não era só Bitcoin, não era só Bitcoin. criptomoeda, era uma educação financeira ali da importância. E é legal porque ele já diversifica nos negócios. As fontes de renda, né? As fontes de renda, ele diversifica as fontes de renda. Ele tem a produtora, ele tem um café com a namorada, né? Ele tem a parte lá das pupusas e eles fazem bolos, né? Muito legal. Incrível. Então, são várias formas de renda ali. Quando uma não tá tão boa, ele vai para outra e por aí vai. Né? Bom, e aí então foi aquele intensivão e eu falei, pô, Roberto, caralho, faltavam horas pra gente ir pro aeroporto, né? Mas aí foi muito legal. Ele falou, poxa, por que não é explicado assim? Aí eu até falei pra ele, eu falei assim, cara, pensa que é uma coisa implementada pelo governo. Você acha que o governo consegue, através de um anúncio, de um vídeo na internet, falar com o jovem, com o velho, com a criança, com o empresário, com o CLT? Cada um tem o seu processo de aprendizado, tem o seu jeito de aprender e tem também o apelo que vai fazer ele se interessar por aquele assunto, que foi o que a gente falou lá no começo desse vídeo. Sim. Nem todo mundo tem o mesmo apelo. Então, quando ele viu pelo lado de ferramenta de investimento, de proteção, inclusive deles estarem também saindo do risco, né, tipo, sei lá, do dólar, de ter uma moeda que eles não controlam e tudo mais, né? E aí eu senti, realmente, os olhos dele brilharam e ele interessado no assunto. A gente depois saiu de lá, foi almoçar lá no café da Morena, né? Vamos comer a pupussa original. A gente falou com o seu Agostinho da vendinha do lado. Sim, que mostrar também como é que funcionava a carteira como funciona. né? Baixa a carteira Um mês e meio depois, ele mandou, pô, o seu Agostinho perguntou como é que ele vê o histórico de transações, mandei pra ele ficou super empolgado. Vamos lá, resumindo a história. Aí aconteceu isso, aí quando era noite, a gente tava voltando pra produtora pra pegar as coisas e ir pro hotel, tomar banho. Aí eu falei pra ele, Roberto, posso te confessar uma coisa? Lembra do carro? Foi. Aí ele falou, pô, claro. Aí eu falei, poxa, você tá sendo a maior história que a gente viveu aqui. Porque aí a gente contou essa história pra ele. A gente tem uma semana que a gente tá sem dormir, quebrando a cabeça. E o nosso foco não era ele. Sim. Tanto que a gente acordava no dia seguinte, a gente não queria convencer ele. A gente queria que ele visse a gente entrevistando o Tim Beira no Bitcoin Beach, a gente comprando, a gente fazendo transações no mundo real. E ele fala, poxa, eu já posso usar isso? Como é que eu
adoto isso no meu negócio? Ou como é que eu uso como Seria investimento? como algo natural, assim, Natural, né? Seria as algo que perguntas. vai acontecer naturalmente. Né? E eu pensei duas coisas. Ou era pelo profissionalismo, ele não queria. E ele falou que foi meio por conta disso. Sim. Eu não queria encher muito o saco Foi de muito vocês. E a outra parte que eu tenho certeza é que essas coisas do governo lá que ficaram meio nebulosas, o pessoal tá meio chateado com o governo, eles criaram meio que um bloqueio. Não quero mexer não quero instalar a carteira do governo, não quero... E eu acho que também tem alguma certa razão nisso. Então... Já tem um histórico e uma cultura ali, né? Mas não acaba aí, não. O legal foi que eu contei pra ele mais. e ele ficou super feliz, emocionado. Inclusive, quando a gente tava almoçando lá na Morena, a gente deu um a mais tip pra ali, ele lá, porque não. eles se dedicaram, a gente contratou eles pra trabalhar numa semana lá. Era à noite, eles iam buscar a gente à noite. Incrível, se desdobraram pra fazer o possível e incríveis. impossível da nossa experiência ser muito melhor do que ela já teria sido. E a gente queria dar esse a mais em Bitcoin mesmo, né? Pra poder ficar legal e, né, ficar um marco. E aí ele ficou super feliz, emocionado. E aí foi uma coisa muito legal aquele dia. Sim. Foi muito bacana. E como o tio falou, a história não termina aí, já tá terminando, tá? Desculpa. Tá? Inclusive tá acabando o tempo. Vamos lá, até meia hora vai acabar. E aí foi muito legal, porque daí nós fomos lá no mercado, por causa da bebida, né? Nós falamos sobre a bebida, o tio queria comprar umas pimentas pra trazer pra um amigo e tudo mais. E aí foi muito legal porque o Douglas encontrou com a gente. O Douglas é o irmão mais velho dele. É o irmão mais velho dele, que também nos acompanhava, foi lá pra Bitcoin Beach, o Douglas foi com a gente, ajudou a gravar e tudo mais, foi muito legal. E a gente teve essa interação com o Roberto, mas com o Douglas não teve ainda. A gente ficou em aberto ali. Mas já tava aquele clima de celebração. Já tava aquele cima. Isso daí. Tanto que nós fomos no shopping, comprou, né? Eles deram pra gente as camisetas, assim, meu. Inclusive, faltava muito pagar legal. o resto do cachê deles. A gente teve que ir em vários caixas eletrônicos pra conseguir sacar em dólar pra pagar pra eles. E olha só. Você tinha colocado isso pro Roberto, né? Se vocês aceitassem Bitcoin, já teria te pago já do Brasil. Do Brasil. Mandava do Brasil, não teria ter que trazer o dinheiro e tudo mais. E aí foi muito legal porque nós encontramos com o Roberto e nada disso foi comentado. Fomos no mercado, né? Passamos em loja de souvenir pra trazer camisetas de futebol e tudo mais. Foi aí que eles compraram essa camiseta pra gente. E aí eles compraram as camisetas pra gente, meu. Muito obrigado, graças a Deus. E aí, legal. Fizemos as compras, trouxemos tudo. Fomos lá pra produtora, né? Que Pra trocar o carro. Pra trocar o carro. E aí o Douglas ficaria ali, né? Ele não iria com a gente. O Roberto que ia levar a gente pro hotel. Porque a gente tava no carro do Douglas, ele foi lá pra trocar o carro. E aí a gente tinha na bolsa, a gente ia dar pra ele de presente a caneca. Né? Aí a gente entregou, eu já tinha entregado pro Roberto. E aí, beleza, a gente se despediu, aquele abraço, não sei o que lá. Pô, legal, não sei o que. E você não vai lembrar, mas eu cheguei. Eu não lembro. Eu cheguei. A frase. Eu cheguei para os dois e falei assim. Eu cheguei pro Roberto, mas eu cheguei mais pro Douglas. Eu falei assim: nós que somos já uma idade um pouco mais avançada, não somos velhos, mas somos experientes. Eu falei: a nossa geração ela é muito movida por símbolos. Sim. E a gente deu, né? Tinha dado a caneca. E eu falei, eu queria deixar esse símbolo da nossa visita. E eu entreguei aqui uma moeda dessa do Bitcoin. Essa aqui é douradinha, né? Essa aqui é de bronze, mas tem a de ouro. Medalha de ouro. Vou demonstrar aí. E eu entreguei pro Roberto uma e entreguei pro Douglas. Aí ele olhou assim, ele falou, ai, nossa, que legal. Incrível. Mostra aí, é boa. Essa daí, essa é clássica, né? Souvenir. E eu falei, a gente é muito movido a símbolos. Então eu queria deixar um símbolo da nossa visita e do que a gente... do que a gente foi movido a estar aqui e entreguei na mão de cada um. Foi. E aí, ele, pô, obrigado. Quando a gente tava indo pra entrar no carro, o Douglas vira e fala, pero Marcos, como funciona, não sei o quê. Aí a gente, cara, só faltou soltar rojão. Aí viu, a gente caiu na gargalhada, olhou pro outro e a gente soltando foguete. E ele, o que vocês estão rindo? E o Roberto rindo também. Ele também, E eu falei, o seu irmão vai te contar. A gente tá indo pro Brasil daqui a pouco, o teu irmão vai te contar. E aí ele falou, e ele não ficou sem entender nada. E ele falou assim, não, mas me fala. Eu falei, não, se ferrou, cara, ninguém mandou, você demorou demais. Mas eu respondi a pergunta pra ele. E eu falei, não, meu telefone tá aqui, sem vocês precisarem, liga pra gente. Sei. E aí, conversa até hoje. Conversa até hoje. E o mais legal foi que assim, a gente falou, esse grupo não vai acabar, o grupo do WhatsApp. Falei, não, esse aqui vai ficar. Foi. Então, e a gente, depois agora ele já sabe, os dois sabem que a maior história que a gente viu foi esse despertar da curiosidade. Não foi da adoção, não foi de nada, de colocar o dinheiro, foi de falar assim, eu quero aprender, eu tô aberto a aprender. Sim.
E foi aí quando a gente falou, missão cumprida, né, tio? Sim, e muito legal, né? Porque dentro do profissionalismo, eles ficaram quietos, só absorvendo, né? Eles ficaram absorvendo e quando eles viram, meu, agora não tem jeito, a gente tem que fazer a pergunta. E foi a surpresa pra gente, foi incrível, foi demais. Então vamos fazer um intervalo comercial Querido aqui amigo. pra gente poder fazer o encerramento. Faltam 10 segundos, a gente não vai conseguir. Caramba, então vai. E De voltamos novo. para fazer o encerramento. Sim. Então, queria agradecer essas duas figuras. Entra lá no nosso Instagram, tem foto deles lá. Roberto e Douglas, da Phoenix, a produtora de vídeo lá. Sim. Sensacional. Os caras, super gente boa. precisarem, Coração enorme. Em El Salvador, meu, tem que falar com os meninos, porque eles são incríveis, super amáveis, super receptivos e super profissionais. Super profissionais. Isso é muito Tanto que eles não legal. abriram um raio da boca uma semana, deixaram a gente com uma pulga atrás da orelha. Uma criptopulga. Incrível da Voga. Mas aí depois... Então, uma vocês... pulga coin? Amigos, este O meu tá vazio, tem que episódio pôr mais aqui, ó. Ai, não, caramba. tem que pôr, cara. Meu é um oferecimento de Lenca. Quem toma Lenca não aguenca. Tá bom, chega. Tá senão bom. Eu tenho que dirigir moto ainda. Nossa, super responsável. Nossa, não Parabéns. é brincadeira, né? Eu vou dormir aqui. Ó, eu dormi aqui. Olha lá, é tudo espelhado aqui, gente, por isso que a gente erra. Então, amigos, hermanos, Hola, amigos. chicharro. Salud. Vamos ver aqui. Bebam conosco. Muito bom. É, até faltou palavras. Amanhã, vamos ver, né? O que vai dar isso aí? Vou tomar água, né? Você quer hidratar, hein, velho? Tem que hidratar, porque, meu, putz, eu tenho que... Um grande abraço. Se você gostou dessa história, a gente adorou. Pena que vocês não viveram isso com a gente, né, tio? Queimando. Tá Oi, queimando. Pena. Eu tô vendo que eu tô tirando Mas é muito força legal. aqui. Tá queimando. E foi muito legal. Então, a gente quer deixar isso aqui registrado pra sempre. A gente vai gostar de ver isso. Talvez vocês não consigam ver meia hora de papo, mas a gente quer deixar A registrado gente quer deixar registrado. esse grande abraço a essas duas pessoas incríveis. Douglas, Roberto. Morena entra Morena, também. sim. Comprometi no casamento. Quando casar, eu vou. Você vai? Opa, com Vambora. certeza, com o maior prazer. Então, por favor, se inscreva nesse canal porque você incentiva a gente a fazer essas loucuras. Cara, tô meio leve. Leve Souza. Obrigado, então. Eu já devo estar vermelho. Assine o Tivinho. Um grande abraço, Soquinho Cripto. Valeu, É o galera. Salvador to the Moon. Torcemos muito para que essa adoção faça diferença, que esse país possa tirar um bom proveito desse aprendizado e dessa tecnologia. Cara, Sim. veio pra ficar. E é legal, porque assim... Tá tudo enrolado. É, Pensamento, a língua. eu ia até falar, mas eu agora esqueci. Um grande abraço. Valeu, galera! Vem, vizinho. Não, acho que eu lembrei o que eu ia falar. Já era. Valeu, galera. Tá risonho, né? Tá engraçado. Mas eu também tô. Tchau. Valeu. Vai dar ressaca. Tem um lugar pra dormir lá, tem a cama do... Você tá com os olhos A cama do do Reni. Reni pra eu dormir. Bora. Tchau.